A umidade pegajosa da fazenda Pedra Alta, nos arredores da Baía de Guanabara, parecia sufocar até mesmo os suspiros mais furtivos. O ano era 1868, mas o progresso da corte mal arranhava a casca de ferro da propriedade do coronel Sebastião de Mendonça. O coronel não era um homem de meias palavras nem de meias vontades. Era um proprietário de terras antigo, cuja ambição superava sua inteligência e cuja vaidade superava sua alma. Após a morte de sua esposa, Dona Eulália, sem deixar um herdeiro varão, Sebastião mergulhou em um luto que era mais raiva possessiva do que dor. Seu nome, seu império de café e escravos, precisava de continuidade. Foi então que ele fixou os olhos em Elara. Elara era uma jovem de 20 anos, cuja força de espírito contrastava com a fragilidade de seu corpo após anos de trabalho forçado. Ela não era mais uma menina, mas também não era ainda uma mulher quebrada. Havia fogo em seus olhos, um traço que o coronel interpretou não como desafio, mas como vigor reprodutivo. A cena do acordo desenrolou-se não na senzala úmida, mas no escritório principal, entre o cheiro de tabaco e a visão fria dos livros de contabilidade, onde vidas eram registradas como débitos e créditos. A luz da lamparina mal iluminava o pergaminho enrolado, um documento legalmente nulo, mas simbolicamente poderoso. 15, disse o coronel, a voz grave e sem emoção, como se estivesse a negociar sacas de café. 15 filhos, Elara. Se cumprir este número, e o último for meu, juro por minha honra, te dou a alforria e a dele. A promessa pendia no ar, uma moeda podre, mas a única que lhe era oferecida. Elara não chorou. Ela apenas sentiu um frio glacial envolver o cerne de sua alma. O reconhecimento de que seu corpo não lhe pertencia mais nem para a dor, mas sim como um mero instrumento, um gerador de propriedade. Ela tentou argumentar, não pela liberdade, mas pela integridade de seus filhos já nascidos. Mas a mão pesada de Sebastião a silenciou. Os anteriores são meus, o 15º, e você serão livres. Aceita ou volte para a palmatória. Para Elara, não havia escolha. Havia apenas a sobrevivência disfarçada de um objetivo impossível. 15. Era o número de Cristo e apóstolos. O número de provações no deserto, um número bíblico e assustador. Ela sabia que a promessa era frágil como papel molhado, que a honra de Sebastião não valia mais que a vida de um mosquito, mas era a única âncora em um mar de escuridão. Naquela noite, voltando à senzala, ela se tornou uma contadora de gestações, uma calculadora de liberdade. A tragédia não era a primeira gestação, mas o pacto que transformava cada nascimento em um passo calculado em direção a um horizonte incerto, e o coronel, em seu delírio de poder, mal sabia que havia plantado a semente não só de sua prole, mas também de sua própria ruína. A noite de 1868 cheirava a terra fértil e lágrimas não derramadas. Os primeiros anos após o acordo foram marcados por uma rotina de terror e esperança. Elara, agora com a incumbência oficial de gerar a prole do coronel, foi retirada dos trabalhos mais pesados no cafezal, mas a senzala de sua alma tornou-se mais profunda. O coronel Sebastião, satisfeito com a obediência forçada, tratava-a com uma frieza distante, quase científica, registrando as datas e os nascimentos em um livro separado, ao lado de sua Bíblia. Ele não via a mãe. Via o útero que garantiria seu futuro. O primeiro filho, um menino forte chamado Cândido, nasceu em 1869. Elara o amamentou com um misto de amor desesperado e ressentimento profundo, sabendo que Cândido era a primeira peça da cruel engrenagem. O coronel, ao vê-lo, exibia um orgulho fugaz, mas logo o entregava aos cuidados da velha Sinhá Marta, a feitora doméstica, que tratava os filhos do coronel com a escrava com um rigor metódico e desalmado. Ele precisa ser forte, Elara, não o mimes.
Ele é a continuação do coronel, não a sua, ralhava Marta, cega pela lealdade à Casa Grande. Em rápida sucessão vieram Florência, Avelino e depois Zélia, cada um uma cicatriz na alma de Elara, mas também um número mais na contagem regressiva para a liberdade prometida. A maternidade, que deveria ser um dom, transformara-se em um martírio cronometrado. Elara passava as noites na senzala, longe de seus filhos mais velhos que eram criados na Casa Grande sob as regras rígidas de Marta, revivendo as memórias de cada um, sussurrando-lhes orações, contando seus dedos, suas pintas, tentando fixar suas existências em sua memória antes que fossem inevitavelmente distanciados. Ela tentava ensinar-lhes a língua de sua mãe, a religião ancestral, mas os sussurros eram sempre interrompidos pelo medo do chicote ou pelo choro de um recém-nascido. Aos poucos, o coronel começou a dar a alguns dos filhos mais velhos tarefas na fazenda ou vendê-los para outras propriedades em acordos estratégicos com outros coronéis. Foi a venda do quinto, um menino risonho chamado Bento, que quase quebrou Elara. Ela implorou, jogou-se aos pés de Sebastião, mas ele apenas apontou para o pergaminho. 15, Elara. A alforria não é de graça. 5 se foram, restam 10 nascimentos. Concentre-se no que foi acordado. A crueldade não era apenas a perda, mas a lembrança constante de que cada vida que ela gerava era uma moeda de troca, um passo para trás em sua humanidade, mas um passo à frente em sua missão desesperada. A fazenda Pedra Alta tornou-se um labirinto de memórias perdidas e de promessas de um futuro que parecia cada vez mais um delírio febril. Elara, a contadora de vidas, mal sabia que o Rio de 1874 já se agitava com ventos que iriam transformar seu desespero privado em um escândalo público, mais cedo ou mais tarde. Ela se agarrava à sua contagem, a única coisa que a mantinha viva. Os anos avançavam e com eles a contagem de Elara. Já eram 9 as crianças que haviam cruzado seu ventre, e a linha entre mãe e propriedade tornava-se cada vez mais difusa para todos na fazenda, exceto para ela. O coronel Sebastião, satisfeito com a produtividade de Elara, havia permitido que ela mantivesse os últimos 2 filhos, uma menina chamada Isadora e um menino chamado Romeu, por mais tempo sob sua guarda na senzala, talvez como um incentivo perverso. No entanto, mesmo essa pequena concessão vinha com o peso da vigilância constante e a ameaça de separação iminente. O desapego forçado tornou-se a arte macabra da sobrevivência de Elara. Ela amava seus filhos com a intensidade feroz de uma leoa, mas tinha que ensiná-los a não se apegarem a ela, a não demonstrarem amor que pudesse ser usado como arma contra eles ou contra ela mesma. Sejam fortes, fiquem quietos, não chorem. Ela sussurrava nas raras noites em que conseguia estar com eles. Era um ensinamento que lhe dilacerava o coração, mas que ela acreditava ser essencial para que pudessem sobreviver em um mundo que negava sua própria humanidade. A fazenda Pedra Alta, nesse período, começou a receber visitantes com mais frequência. O coronel Sebastião, percebendo a aproximação dos ventos abolicionistas que sopravam na corte, fazia questão de ostentar sua crescente prole. Os filhos, alguns já adolescentes, eram exibidos em trajes limpos, trabalhando em tarefas leves ou servindo à mesa. Uma demonstração de sua benevolência e do vigor de sua estirpe. A hipocrisia era tão espessa que podia-se cortá-la com uma faca. Elara, quando forçada a servir, via a si mesma através dos olhos dos visitantes, uma sombra magra, e via seus filhos, parte de sua alma, tratados como móveis caros e exóticos. Um dia, um jovem padre, recém-chegado de Portugal e com ideais liberais, visitou a fazenda para um batismo. Ele notou a frieza no olhar de Elara, a maneira como ela contava as crianças com os olhos e a ausência de calor paterno no comportamento do coronel. Ele tentou conversar com ela,
perguntando sobre os nomes e as idades dos filhos. Mas Elara era uma muralha de silêncio, treinada para não confiar em ninguém. O padre, contudo, semeou uma pequena fagulha de esperança. Ele falou sobre a lei do ventre livre, 1871, que, embora incompleta, já era um sinal de que o fim da escravidão estava no horizonte. Você não está sozinha, minha filha. Deus vê seu sofrimento, ele murmurou, antes de ser bruscamente afastado por Sebastião. Aquela conversa fugaz se tornou o sustento de Elara. A lei do ventre livre significava que, embora seus filhos nascidos antes de 1871 ainda fossem propriedade, os futuros teriam a perspectiva de uma liberdade, ainda que tardia. O Pacto de 15, que antes parecia uma montanha intransponível, agora parecia um túnel escuro com uma pequena luz no fim. O próximo nascimento seria o 10º, e cada contração era uma prece silenciosa, uma exigência brutal de seu corpo para se aproximar daquele número mágico que prometia a redenção. O coronel Sebastião, alheio à força da esperança que brotava no coração de Elara, continuava a ditar as regras, sem perceber que o Brasil de 1878 era um caldeirão prestes a ferver, e que a paciência de Elara estava prestes a se esgotar. Com a chegada da década de 1880, a fazenda Pedra Alta já não era mais uma ilha isolada. Os jornais da corte, lidos em voz alta pelo coronel Sebastião em seu terraço, traziam notícias sobre o avanço da campanha abolicionista. O nome de Nabuco era sussurrado pelos escravos mais corajosos na senzala. O medo e a paranoia cresciam em Sebastião. Para ele, cada artigo, cada discurso era um ataque direto à sua propriedade e, mais especificamente, à sua prole. Ele via seus 15 filhos, os já nascidos e os que faltavam, como sua única defesa contra a ruína econômica e social que ele temia. Elara estava no 13º nascimento. Ela já era uma mulher de 30 e poucos anos, com o corpo desgastado pelas gestações sucessivas e o trabalho, mas com o espírito temperado em ferro. Seu olhar era agora de uma determinação fria, desprovida de qualquer emoção visível. Ela havia aprendido a se mover como uma sombra, a ouvir sem ser notada. Sua única companhia, além da dor silenciosa, era a contagem. Faltavam apenas 2. A liberdade estava quase ao alcance de seus dedos, um horizonte que ela podia quase tocar. Sebastião, por sua vez, estava mais impaciente do que nunca. O 13º filho nasceu fraco e não sobreviveu à primeira semana. A tragédia foi um golpe para o coronel, que via seu plano ser ameaçado pela natureza, e ele culpou Elara com uma fúria desmedida. Você está me sabotando. Se perder mais um, o pacto será desfeito e você não verá mais nenhum de seus bastardos, gritou ele, esquecendo-se que ele mesmo era o pai de todas as crianças. O coronel não lamentou a vida perdida, apenas o número que faltava na sua contabilidade. A pressão aumentou. Sebastião, temendo que seus escravos pudessem fugir ou ser libertados, começou a apertar o cerco. As vigilâncias redobraram. Ele proibiu que qualquer menção à liberdade fosse feita em sua presença e ordenou que Elara passasse a maior parte do tempo na casa grande em um quarto isolado, sob a guarda constante de Sinhá Marta. O confinamento era um isolamento psicológico, uma maneira de garantir que ela não fosse contaminada pelas ideias perigosas que circulavam no Rio. No entanto, o mundo exterior sempre encontrava uma fresta para entrar. Um dos filhos mais velhos de Elara, um rapaz de 16 anos chamado Tobias, o 8º a nascer, que trabalhava nos estábulos, conseguiu acesso a um jornal da corte. Ele não sabia ler bem, mas reconheceu a palavra abolição e, em segredo, mostrou o papel a Elara. O papel estava amassado, mas a palavra era clara. Elara sentiu um arrepio. Não era mais apenas a sua promessa particular. A liberdade estava se tornando um movimento coletivo,
uma onda que poderia varrer a fazenda a qualquer momento. Ela percebeu que o pacto com o coronel, embora ainda fosse sua obsessão, poderia se tornar irrelevante. Mas ela não podia contar com isso. Ela precisava do número 15, a garantia de que, mesmo que o Brasil demorasse, ela e o último filho seriam livres. A espera pelo 14º começou, uma espera cheia de tensão, medo e a crescente consciência de que a paciência dos escravos estava no limite, assim como a dela. A 14ª gestação foi a mais difícil para Elara. O corpo, já exausto, mal conseguia sustentar a vida que crescia em seu interior. O coronel Sebastião, por outro lado, estava eufórico. Com o avanço das ideias abolicionistas, a prole se tornou sua principal moeda de troca política. Ele passou a falar abertamente nos clubes da corte sobre a importância de manter a estirpe nacional e usava seus filhos mestiços como prova de sua dedicação à pátria, uma forma perversa de justificar o sistema. O 14º filho foi um menino chamado Firmino, nascido em 1883. Sebastião depositou todas as suas esperanças nele. Firmino era robusto e, aos olhos do coronel, a imagem de sua continuidade. Ele o separou de Elara muito mais rápido do que os outros, levando-o para a casa grande, vestindo-o com roupas caras e ensinando-o a portar-se como um futuro senhor de terras. Sebastião via em Firmino o herdeiro que governaria o que restasse da fazenda em um Brasil pós-escravidão, um seguro contra a incerteza. Para Elara, a dor da separação de Firmino foi misturada com uma antecipação nervosa. Faltava apenas um. Ela havia cumprido 14 anos de martírio, 14 gestações, 14 perdas e desapegos. O coronel não percebia que, quanto mais ele se apegava à ideia de seus filhos como propriedade, mais ele cavava o poço de sua própria tragédia. Elara, por sua vez, havia transformado o pacto em sua única religião, sua única esperança. A última gestação começou no auge da campanha abolicionista. O Rio fervilhava de manifestações e fugas. O coronel Sebastião estava furioso com o mundo, com o imperador, com os abolicionistas e com Deus. Ele via seu mundo desmoronar, e a única coisa que o mantinha era a ideia de que o 15º filho, o filho da liberdade, lhe garantiria a obediência final de Elara. Enquanto Elara suportava a gestação com a força de um navio em meio a uma tempestade, ela preparava sua mente para o confronto final. Ela sabia que Sebastião não era um homem de honra. Ele havia quebrado promessas com cada um dos 14 filhos anteriores, mas ela tinha um trunfo: o pergaminho. Não importava que não tivesse validade legal. Ele era o testemunho moral de sua desumanidade e de seu plano macabro. Ela o havia encontrado há anos e o havia escondido, o único objeto que ela possuía que falava a verdade sobre seu calvário. Ela sabia que no momento em que o 15º nascesse, o destino de todos na fazenda Pedra Alta seria selado. E o acordo, em vez de garantir a paz de Sebastião, seria a faísca que acenderia o incêndio. Elara olhava para a barriga e via não apenas o 15º filho, mas a chave que abriria sua cela, ou a adaga que perfuraria a hipocrisia do coronel. A contagem estava prestes a terminar. O 15º filho, um menino fraco e miúdo chamado Inácio, nasceu em meados de 1885. O parto foi difícil e deixou Elara à beira da morte. Enquanto a Casa Grande celebrava o nascimento do último de seus herdeiros, a senzala ficava em silêncio, esperando. Sebastião, ao ver o bebê, sentiu um misto de satisfação e decepção. O número fora alcançado, mas Inácio parecia frágil, muito diferente do vigoroso Firmino. Passada a recuperação, Elara, sustentada por uma força que vinha de anos de sofrimento, vestiu-se com as melhores roupas que sinhá Marta lhe permitiu e dirigiu-se ao escritório do coronel, carregando Inácio nos braços e, sob o vestido, o pergaminho amassado.
A cena era inédita, a escrava que exigia seu direito. Coronel, disse Elara, a voz baixa, mas firme, uma voz que não era mais de escrava, mas de alguém que possuía um trunfo moral. O pacto está cumprido. Inácio é o 15º. Eu exijo a alforria minha e dele. É a sua promessa, a sua honra. Sebastião sorriu. Um sorriso frio e cruel que não alcançava seus olhos. Ele estava preparado para aquele momento. Honra, Elara. Você confunde as coisas. O acordo era para que você continuasse a servir a Casa Grande. O que é um pedaço de papel comparado à minha generosidade de permitir que você gere a minha estirpe? Ele pegou o pergaminho da mão dela, rasgando-o em pedacinhos, deixando-os cair no chão como neve suja. Você e o bastardo são minha propriedade. Se sair daqui, voltará para a senzala, e Firmino será vendido para o Maranhão. Sua liberdade acabou. O mundo de Elara estilhaçou-se em 1000 pedaços. Não era surpresa, mas a confirmação da traição era como um golpe físico. Ela não chorou. A dor era grande demais para lágrimas. Ela olhou para o bebê Inácio, depois para os pedaços de papel no chão e, finalmente, para Sebastião, com um olhar que o fez recuar, um olhar que carregava a maldição de 15 almas aprisionadas. Nesse exato momento, a porta do escritório se abriu e um jovem, sobrinho de Sebastião, recém-chegado da Europa, entrou. O doutor Estevão, um abolicionista fervoroso, olhou para a cena. O coronel, vitorioso e cruel, a escrava em trajes de luto com um bebê nos braços e os pedaços de papel espalhados pelo chão. Elara, vendo a chance, jogou Inácio no chão, aos pés do coronel, e agarrou a mão de Estevão, dizendo em voz alta e clara: "Ele me roubou a alma e os filhos. Ele me forçou a ser uma máquina de escravos por uma promessa que nunca iria cumprir. 15 filhos, doutor Estevão, 15 filhos pela alforria de um." Estevão ficou chocado, e Sebastião, furioso com a exposição pública de seu segredo, tentou agarrar Elara. Mas a verdade, liberta, não podia mais ser contida. A tragédia particular de Elara acabara de se tornar um escândalo público, o material inflamável que o doutor Estevão precisava para chocar a sociedade do Rio de Janeiro e derrubar a moralidade podre do coronel. A fazenda Pedra Alta estava prestes a incendiar-se, e o fogo logo alcançaria a capital do império. O doutor Estevão de Mendonça, sobrinho do coronel Sebastião, agiu com rapidez. Levou Elara e Inácio consigo, sob o pretexto de levá-los a um médico na corte, enquanto Sebastião ainda estava em choque e tentando controlar Sinhá Marta. Em poucos dias, a história do coronel dos 15 filhos começou a circular nos salões da elite carioca. Estevão, com sua retórica inflamada e sua posição social, transformou a dor de Elara em uma arma política. O escândalo não era apenas sobre a crueldade da escravidão, era sobre a degradação moral da própria família Mendonça. Os jornais abolicionistas, cheios de fervor, publicavam a história sem citar nomes inicialmente, mas as entrelinhas eram claras. Um coronel rico e influente estava usando uma escrava como reprodutora forçada para manter sua propriedade. A sociedade, embora hipócrita, não podia ignorar a feiura da situação, especialmente porque Elara podia agora contar sua história, com o pequeno Inácio nos braços, um testemunho vivo do crime. Sebastião tentou se defender. Ele pagou jornais conservadores para publicar artigos difamatórios sobre Elara, alegando que ela era rebelde e desequilibrada e que a história era uma invenção abolicionista. Ele tentou usar sua influência no judiciário, mas a Lei Áurea já era inevitável. Os filhos de Elara, que ainda estavam na fazenda, Tobias, Firmino e outros, foram alvo de sua ira. Ele os castigava na frente de todos, tentando restabelecer o domínio. No entanto, a semente da revolta havia sido plantada. A pressão social e legal aumentou. O barão de Guaratiba, um vizinho influente, rompeu relações com Sebastião, temendo que o escândalo maculasse seu próprio nome.
O coronel foi banido dos clubes e salões que tanto prezava. Ele se tornou uma figura solitária e paranoica na Casa Grande, bebendo e olhando para os cafezais que pareciam secar sob sua visão irada. A própria Sinhá Marta, sua fiel serva, começou a mostrar sinais de desconfiança e exaustão, sentindo o peso do crime do coronel. Enquanto isso, Elara e Inácio se refugiavam em um quilombo nos arredores do rio, sob a proteção do Dr. Estevão. Elara, pela primeira vez em quase 2 décadas, podia respirar o ar da incipiente liberdade. Mas ela não estava livre da dor. Seu coração estava dividido. Inácio estava seguro, mas seus outros filhos, Cândido, Florência, Tobias, Firmino e os outros 10 que ela mal conhecera ou que haviam sido vendidos, continuavam acorrentados, não mais pelo pacto, mas pela propriedade de um homem que havia perdido a razão. Elara sabia que a sua história, embora pública, não havia terminado. A tragédia final não seria apenas a revelação, mas a retribuição, e ela se preparava para o último ato de sua luta. Em maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada, declarando o fim da escravidão no Brasil. Na fazenda Pedra Alta, a notícia não trouxe alegria, mas sim caos. O coronel Sebastião de Mendonça, vendo seu império ruir legalmente e socialmente, enlouqueceu. Ele se trancou no escritório, bebendo, ameaçando e se recusando a reconhecer a validade da lei. Os filhos de Elara, que ainda estavam na fazenda, liderados por Tobias, agora com 20 anos, esperaram o momento certo. Eles haviam crescido na senzala, mas também na Casa Grande, e sabiam dos caminhos e das fraquezas do coronel. Na noite seguinte à proclamação, Tobias e Firmino, o 14º filho, se juntaram a outros escravos libertos e confrontaram Sebastião. A cena final foi terrível e rápida. Sebastião, armado e embriagado, tentou atirar, mas foi contido. A revolta dos filhos contra o pai proprietário não foi um ato de vingança, mas de exigência de humanidade. Eles não queriam a fazenda, queriam o reconhecimento de que eram homens livres. Sebastião, no entanto, não podia aceitar. Ele gritou, esbravejou sobre o pacto, sobre a honra, sobre o sangue. No calor do confronto, ele tropeçou e caiu, batendo a cabeça na pesada escrivaninha de Mogno, onde ele havia registrado as vidas de seus 15 filhos. O coronel Sebastião, o homem cuja obsessão por herdeiros havia alimentado a tragédia, morreu ali mesmo, em silêncio, sem que ninguém o lamentasse. Elara, que havia voltado à fazenda com o Dr. Estevão e a notícia da alforria, chegou a tempo de ver o corpo do coronel e seus filhos em pé sobre o cadáver, chocados e silenciosos. O Dr. Estevão garantiu que não houvesse acusações contra os jovens, alegando legítima defesa e o estado de insanidade do coronel. O escândalo, agora completo, realmente abalou o Rio. A morte do coronel Sebastião de Mendonça, logo após a Lei Áurea, e ligada à história dos 15 filhos, tornou-se um símbolo da decadência da elite escravocrata. Elara, finalmente livre e com Inácio, viu-se obrigada a tomar uma decisão difícil, resgatar seus filhos ainda dispersos. Com o apoio do Dr. Estevão, ela iniciou uma longa e dolorosa jornada para localizar Cândido, Florência e os outros que haviam sido vendidos. Alguns ela encontrou, outros se perderam para sempre na vasta e cruel geografia do Brasil. Elara nunca se apegou à riqueza da fazenda. Ela usou o pouco que conseguiu para começar uma vida simples no Rio, ao lado dos filhos que conseguiu reunir, dedicando-se a contar a história deles, não como escravos, mas como sobreviventes. O pacto dos 15 filhos não lhe trouxe a liberdade prometida pelo coronel, mas sim a certeza de que a dignidade humana, mesmo quando aprisionada, tem a força para destruir a crueldade mais bem arquitetada. O silêncio que se seguiu à tragédia não era de paz,
mas de memória, a lembrança de que a história do Brasil carrega o peso de cada vida contada e roubada.